Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, a todas. A você, meu amigo, minha amiga, que sempre tem nos acompanhado aqui na página, na nossa YouTube, AD Alvorada. Louvado seja Deus por sua vida. Quero te desejar lá um feliz ano novo. Já estamos aqui no dia 4 de janeiro. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que esse ano de 2025 seja um ano de paz, de vitórias, de conquista, realizações. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Que toda sorte de bênção alcance você, que nós possamos projetar nesse ano bons pensamentos, sentimentos de coisas nobres, pureza, santidade, santificação, e que a saúde, que nós precisamos muito de saúde, seja na sua casa. Eu desejo toda sorte de bênçãos para a sua família. Quero agradecer aqui aos nossos pastores, pastor Washington, aqui da Assembleia de Deus Alvorada, ao nosso pastor-presidente Antônio Campassi, que é o pastor-presidente aqui do Ministério do Vila Alzira. Nós estamos em Santo André, na cidade de São Paulo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu estou muito contente porque o Senhor nos abençoou em 2024, e tem nos abençoado, tem abençoado os professores, tem abençoado todas as pessoas envolvidas nessa escola bíblica. E eu louvo principalmente você, que nós possamos continuar nesse ano de 2025 juntos, adorando, servindo ao Senhor com alegria, aprendendo dessa palavra. E o interessante, que essa nova lição que nós vamos começar hoje, olha que linda, movimento pentecostal. Chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre o movimento pentecostal. E o que me chama a atenção é que nesse trimestre nós vamos estudar a história do movimento pentecostal, sim, que surgiu mais ou menos na faixa do século XX, e a chegada ao Brasil segue na linha do tempo que vai desde o derramamento do Espírito de Atos capítulo 2, que é a lição que nós vamos entrar agora. Mas para que nós possamos entender um pouco, pelas primeiras décadas da era apostólica, avança pelo século seguinte com movimentos. Quais são esses movimentos, irmão Marco? De renovação, de avivamento, que surgiram ao longo da história da igreja até os dias de hoje. Então nós temos que entender hoje e identificarmos os diversos aspectos de sua causa e as suas consequências desses eventos, bem como suas conexões, as suas raízes, ou seja, as suas origens, bem como o seu entendimento também teológico, desse pentecostalismo, e entender também, falando de Assembleia de Deus, como a nossa denominação, a qual nós servimos, identifica-se com alguma dessas doutrinas bíblicas, ou desses ensinamentos bíblicos. E baseado nessa lição, que nós vamos estudar nesse trimestre, o que o Espírito Santo nos encoraje, que nós estejamos sedentos por receber essa palavra, ter mais de Deus e entender essa doutrina, E a lição de número 1 diz assim: a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Então isso já começa a nos trazer uma reflexão nesse dia, para que nós possamos entender essa promessa, Atos capítulo 2, versículo 2, do 1 ao 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que lhes falassem. Amém, meus queridos? Então nós estamos falando aqui de uma promessa que foi proferida pelo profeta Joel, uma profecia que já havia a respeito do derramamento do Espírito Santo. E aqui nós vemos que a verdade aplicada diz que até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que ele lhe entregou, ou seja, que é da igreja noiva de Cristo. Quando nós começamos a observar aqui, que tem uma promessa que está lá em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, nós observamos que a igreja, ela está debaixo de uma promessa, ela está debaixo de uma proteção, ou seja, de uma ordenança divina, para que ela cresça, e o que eu vejo é que a igreja, ela é um corpo vivo, que está sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento. Acho que a palavra correta é essa. O livro de Joel, profeta Joel, um dos profetas menores, capítulo 2, verso 28 e 29, diz assim:
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os seus servos e sobre as suas servas naqueles dias derramarei o meu prodígio. Amém? Então, aqui nós vemos que há uma promessa da obra do Espírito Santo, já sendo citada no Antigo Testamento, uma promessa para um futuro que ainda, na verdade, quando o profeta Joel, ele fala sobre isso, ele fala na inspiração do Senhor, que o Senhor se compadeceria do seu povo, que haveria uma nova plenitude, e essa plenitude, a promessa plena do poder do Espírito Santo, e isso nós entendemos que se cumpriu em Atos capítulo 2, quando o Senhor ali, todos estavam reunidos, e houve a manifestação da presença do Senhor através do Espírito Santo. E o que me volta agora a pensar, que quando o Senhor estava lá no Evangelho de João, ele falou assim, não vos atemorize os vossos corações, na casa do meu pai há muitas moradas. E no decorrer do texto ele falou assim, eu vou para a casa do meu pai, e quando eu estiver lá, ele vos enviará o Espírito Consolador, que fique com vocês para sempre. Então, nós vemos aqui que Jesus também fala do derramamento do Espírito Santo, que ele estaria enviando, e aqui nós vemos a promessa se cumpre. Deus falou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, em Joel capítulo 2, que nós lemos agora. Em Atos 2, essa promessa se cumpre, capacitando cada crente ser testemunha de Cristo. Atos capítulo 1, 8 diz assim, e vós sereis minhas testemunhas. Então nós vemos que existe promessas e existe coisas lindas que é designada para a igreja, dizendo assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Essa é a promessa que quando Paulo fala para a igreja, lá em Atos capítulo 1, verso 8, e quando, na verdade, é proferida essa palavra, quando ela se cumpre, irmão Marco? Com a vinda do Consolador. Então, eles estavam todos reunidos. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, Jesus, quando advertiu os discípulos sobre a sua partida, ele estava revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda de outro Consolador para a partida de Jesus, que eu falei lá de João capítulo 14, lembra? Então, vemos aqui, o Senhor, Jesus se refere ao Espírito Santo, esse outro Consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, e da mesma substância e glória de sua majestade. Uau! Podemos dizer, portanto, que era necessário que Cristo subisse aos céus, assentasse à direita do Pai, para que, glorificado, enviasse o Espírito Santo aos seus discípulos, para ter esse cumprimento de Atos, capítulo de número 2. Então veja com isso Jesus evidenciou que o Espírito Santo, ele daria continuidade ao ministério da revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos. E isso perpetua até os dias de hoje. Algumas pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Mas esta lição, nesse trimestre, para que nós venhamos entender, ela vai abrir a mente de muitas pessoas e tirar muitas dúvidas. Então, eu acredito que para mim e para você, é muito importante nós estudarmos essas lições, olharmos essas promessas e ver o cumprimento dela na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, para que nós possamos ser aperfeiçoados para a volta de Cristo. Existe um propósito também. Então, nós vemos aqui que a promessa se cumpre, aí vem a vinda do Consolador, mas diante de tudo isso, nós vemos aqui que para anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e as batalhas espirituais que enfrentamos. Então, se ele não envia o Espírito Consolador, nós não ia termos forças para enfrentarmos essas perseguições, adversidades, essas batalhas espirituais. Então, um revestimento de poder. O que eu acho interessante, que Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo dá continuidade. Uau! Então existe um projeto de Deus que ele está em andamento para toda a humanidade, para todo aquele que crê, não pereça, mas sim tenha vida eterna. Então a salvação, essa palavra do poder do Espírito Santo, era para todos nós. Então, mas qual que é o intuito, irmão Marco? Tá, vamos falar agora sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja, o crescimento da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Então nós vemos aqui, quando você lê Atos capítulo 2, vamos lá, Atos capítulo 2, verso 47.
Só para nós termos uma ideia. Em que sentido? Atos capítulo 2, as primeiras conversões, né? A melhor palavra é essa. Vou voltar para o... Espera aí, 1 minuto. 40. Vai lá. Atos 2, versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava quem? Pedro falando, tá? Dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aí 41. De sorte que naquele dia, que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de bom grado, foram batizados. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverando, 46, perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão, comiam em casa juntos, com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja todos que se haviam para se salvar. Então, a igreja, a abrangência da igreja, ela estava aumentando, estava crescendo. Esse é o propósito da igreja na terra. É a abrangência, o crescimento da igreja na face da terra. Para que nós possamos ser o farol, o luminar, o lugar de descanso, a hospedaria, o lugar de todos. Esse é o propósito da igreja. Ajuntamento de pessoas para libertação, para a cura, para a salvação, para o aperfeiçoamento dos santos. E nesse dia, nós vemos aqui que o Senhor agregava. E hoje o Senhor continua a mesma coisa. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida do poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Sendo assim, até hoje dependemos do revestimento do poder para prosseguir anunciando o Evangelho. Enquanto eu estou aqui falando com você, nós estamos aqui nessa aula, tem um grupo nosso que está lá no estado da Bahia, lá no sertão da Bahia, em vilarejos, missionárias, estão lá pregando o Evangelho, já distribuíram presentes para as crianças, fizeram evangelismo, chegou uma mensagem que, num pequeno culto, 16 pessoas aceitaram Jesus. Então, o que eu quero dizer? Essa abrangência, ela continua aqui, na capelania, teve muitas conversões, no projeto Algemas Quebradas, também teve milhares de conversões. O que eu quero dizer? Esse trabalho continua, meus queridos, é a abrangência do reino de Deus. Agora, sim, mas as pessoas falam, mas como que se faz isso? Irmão, faz quem quer, quem não quer, arruma desculpa. Existem muitas formas de a gente fazermos a obra de Deus. Então, vai de você pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo nos tire da zona de conforto. É o tópico 2 aqui, ó. O Espírito Santo habita nos crentes, fazendo com que abandonem a zona de conforto e cresçam na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneceram firmes à missão de anunciar a palavra do Senhor. E é essa também, essa palavra, ela tem que queimar no meu coração, no seu coração. Esse desejo, revestimento de poder pelo Espírito Santo nos capacita a levar adiante o plano redentor de Deus. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo saíram para pregar a palavra de Deus com ousadia. Essa palavra, pregar com ousadia, ela deve continuar no meu coração, no seu coração. Por quê? O Espírito Santo age na vida do pecador. Não é eu que vou convencer, não é você que vai convencer, não é ninguém que vai convencer. Nós pregamos a palavra, ministramos a palavra, na inspiração do Espírito Santo, ele vai na abrangência da pessoa, na necessidade da pessoa, e a ação do Espírito Santo é tão profunda, que embora seja ela é uma ação real, sempre e perceptível e compreendida imediato. É algo inexplicável. Ela entra, por isso que a palavra ela faz divisão entre a alma, juntas e medulas, discernindo o pensamento e a intenção do coração. É quando a palavra entra, através do Espírito Santo, ela discerne tudo. E a pessoa, quando ela recebe essa visitação, ela entende a sua necessidade e ela vê que ela tem que dar o testemunho, ela tem que falar de algo tão poderoso que entrou na vida dela. Então o Espírito Santo age na vida dessa pessoa. E ela começa a entender que ela é pecadora, que existem verdades de Deus que ela quer entender. Aí ela começa a viver debaixo da graça, da misericórdia, e ela começa a entender que Jesus é o sacrifício vivo, aleluia, que perdoa os pecados, que não lança nada em face. E ela, que é uma pessoa que agora estava desconectada do reino de Deus, ela passa a ser participante do reino de Deus, entender das coisas divinas, ter os seus pecados perdoados, uma vida plena, libertação. Uau, é o Espírito Santo que age na vida da pessoa, como ele age na minha vida e na sua vida. Então, eu quero te falar hoje que você está sendo qualificado
para ser um filho de Deus. Você está sendo qualificado para servir ao Senhor. Você está sendo qualificado para estar na presença do Senhor. Então nós falamos que o Espírito Santo, ele aumenta a abrangência da igreja, que o Espírito Santo nos tira do conforto e agora o Espírito Santo age na vida do pecador. Mas qual que é essa autoridade? A autoridade do Espírito Santo é dada para todos. Os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino da salvação e o chamado de Deus, o arrependimento da fé em Cristo para perdão dos pecados. As pessoas sentiam isso e começavam a transmitir. Esse tem que ser o meu desejo, o seu desejo. Mas tudo com cuidado, com muito carinho, sem acusação, sem julgamento das pessoas. Porque da mesma forma que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar. Da mesma forma que eu quero servir, eu tenho que servir. Da mesma forma que eu quero ser servido, eu tenho que servir. Então eu acredito que o Senhor Espírito Santo, o nosso mestre por excelência, o paracleto, o amigo, aquele que está do lado, está junto, ele vai me orientar, vai te orientar, bendito seja Deus. O Espírito Santo nos reveste de poder, meus queridos. Veja bem, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus, revestimento de poder. Bem como os primeiros discípulos, hoje temos a mesma necessidade desse revestimento de poder, do alto para realizar a obra de Deus, porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Veja, deixa eu te falar uma coisa, Deus dá sabedoria para os homens, Ele dá capacidade, é Deus através do Espírito Santo. Então a glória, Deus não divide com ninguém, tá? A glória é dele. O que nós realizarmos aqui, aí que é a questão. Quais são as obras que nós vamos fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Existem obras de palha, peno e madeira. E vai ter de pedras preciosas, ouro e prata. Isso vai ser provado pelo Senhor. Aí é a grande questão. Qual é as obras? Tem muita obra que eu estou fazendo para engrandecer o meu nome. É aquilo que eu já recebi meu galardão, tchau. Já era. Agora, aquilo que eu fiz para que o nome do Senhor seja glorificado, aí é ouro, é prata e pedras preciosas. Não vai queimar no fogo. Então, isso daqui é uma coisa para nós pensar. Então, a Bíblia nos reveste de poder. Então, esse poder, ele não é de capacidade humana. A capacidade humana, ela tem sim, ela é necessária e ela vai se evidenciar. Mas nós temos que reconhecer que essa capacidade, essa sabedoria, esses dons, essas virtudes, aconselhamento, administração, é Deus que dá. Para cuidar da sua igreja, do seu povo, da noiva de Cristo. Então a minha responsabilidade, ou a sua responsabilidade, você como sacerdote, você tem responsabilidade sobre a sua família. Você tem que cuidar dela, preservar ela. Nós temos a grande responsabilidade de, como obreiros, ministros de Deus, de conduzir a igreja a Cristo, de conduzir a noiva ao noivo. E isso daí é um propósito de Deus. E quando nós chegamos a essa estatura de entendermos isso, porque o Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que o buscam a Deus, e ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia, e também a prosseguir a nossa jornada cristã, mesmo enfrentando adversidades e vencendo as tentações. Isso que eu quero, vencer as adversidades e as tentações, nós vamos transmitir para o povo de Deus, para que nós juntos, nós vencemos as adversidades, nós vencemos as lutas e triunfamos. Eu gosto muito da passagem de Salomão, lá no livro de Provérbios, que ele fala assim, como a égua de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Aí você fica confuso, como a égua de Faraó, assim. Salomão, ele tinha um aras, ele tinha vários cavalos e animais de estimação, e ele tinha um aras, e os carros de Salomão, ele era conduzido por éguas. Mas por que éguas, irmão Marcos? Eles tinham uma ideia no Antigo Oriente, que as éguas eram mais fortes do que os cavalos. Elas não desviavam do fogo, elas não tinham medo de barreiras, barrancos, buracos, elas sempre enfrentavam as dificuldades. Então ele fala assim, ele compara a Sulamita como uma vencedora, como uma mulher triunfante, como uma mulher que não para diante das adversidades, das lutas, enfrenta todas as situações. Então a Sulamita representa a igreja. O que você quer dizer hoje? É isso que Deus espera de mim e de você. Ousadia, poder, autoridade, confiança. Tem dificuldade, mas nós vamos vencer. Tem luta, mas nós vamos passar. A igreja é isso. A igreja ela é unida. Ela é como um carro conduzida pelo Senhor, um carro de guerra. Ele passa sobre as adversidades, ele enfrenta os inimigos, ele enfrenta as tentações, ele enfrenta o pecado e triunfa lá na frente. A igreja é isso. Eu e você somos isso. Essa palavra vem porque é o Espírito Santo que nos encoraja. É o Espírito Santo que nos reveste de poder. Então é Ele também que nos capacita.
Se não fosse a captação do Espírito Santo, não teríamos êxito no nosso ministério, não teríamos êxito na grande comissão de Mateus capítulo 28. Somente pessoas que estão cheias do Espírito Santo e obedecem à voz de Deus têm a capacidade de ter uma vida santa e realizar com eficácia, com excelência a obra do Senhor. É Ele que nos lembra das coisas que disse. Ele falou assim, ó, e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Uau! Quando eu tiver dúvida, eu tenho que buscar a Deus, buscar a orientação do Senhor, e Ele vai nos guiar pela verdade. Meus queridos, nós estamos terminando, mas que eu quero chamar a sua atenção. Aqui eu não vou falar sobre o batismo do Espírito Santo, porque nós vamos ter uma lição que vamos falar sobre isso. Mas nós estamos falando aqui sobre a descida do Espírito Santo. E o que eu quero trazer ao seu coração nessa tarde, desse dia, que você entenda que a luz da revelação nas Escrituras é necessário. Perseverar em oração, andar em espírito, anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, eu e você devemos nos encher do Espírito Santo e cultivar um viver digno de membros da família de Deus, até que Ele venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, quando nós estamos revestidos do poder de Deus, quando nós entendemos que é o Senhor que tira nós da zona de conforto, que é o Espírito Santo que vai agir na nossa vida, que é Ele que vai nos dar autoridade, reveste nós de poder, nos encoraja para fazer a tua obra, que Ele que nos capacita, irmãos, aí nós vamos ser dependentes 100% do Senhor. E aí Deus vai começar a fazer coisas lindas. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito nos propósitos de cumprimento também da grande comissão e daquilo que o Senhor propôs para nós como igreja. Então, veja bem, a luz da revelação é necessária para perseverar em oração, andar em espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, devemos nos encher do Espírito e cultivar um viver digno de membros da família de Deus, até que Ele venha. Que você venha guardar essa palavra no seu coração. Reforço mais uma vez, que esse ano de 2025 seja um ano diferente para a minha vida e para você, no nosso ministério, na nossa família, no nosso viver, nos seus planos, sabe, os projetos de vida, que você tenha promoções, que você conclua os seus estudos, que você conclua a sua faculdade, que você seja abençoado. Eu quero te convidar, nós estamos aqui na rua Dracena, 202, no Jardim Alvorada, em Santo André, São Paulo. Venha nos visitar, nós temos culto no domingo às 9 da manhã e às 18 horas da noite. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Até a próxima aula, que nós estejamos juntos. E eu agradeço em nome de Jesus. Um beijo ao seu coração. Louvado seja Deus pela sua vida.